Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, uma criança na Índia está morrendo de fome. A cada 4 minutos, uma vida é perdida para a pobreza extrema. 230 milhões de pessoas lutam diariamente para sobreviver com menos de $2 em um país onde a desigualdade é tão profunda que parece insuperável. Este não é apenas um vídeo, é um alerta, um grito de socorro para uma realidade que muitos ignoram. A Índia, conhecida por suas cores vibrantes e espiritualidade, esconde uma face sombria, a de milhões vivendo na miséria absoluta. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Antes de mergulharmos na pobreza extrema, é importante entender o cenário em que ela se desenvolve. A Índia é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de pessoas. É também uma das civilizações mais antigas do planeta, com uma história rica e complexa. Mas, como em muitos países colonizados, a Índia carrega cicatrizes profundas deixadas pelo domínio britânico, que durou quase 200 anos. Após a independência em 1947, o país enfrentou desafios monumentais para se reconstruir e, embora tenha feito progressos significativos em áreas como tecnologia e indústria, a desigualdade social continua sendo uma ferida aberta. Segundo o Banco Mundial, pobreza extrema é viver com menos de $2 por dia, $2,15. Parece pouco, né? Dá para comprar um café gourmet em algumas cidades, mas na Índia, esse valor é o que milhões de pessoas têm para sobreviver o dia inteiro. Agora, imagine sustentar uma família inteira com isso. Uma família de 4, 5, às vezes até mais pessoas. É como tentar encher um balde furado com um conta-gotas. E não é só sobre dinheiro. Pobreza extrema é como um monstro de várias cabeças. Uma delas é a falta de água potável. Outra, a ausência de saneamento básico. Tem ainda a cabeça da educação precária e da saúde inexistente. É como se você estivesse num jogo de videogame, mas todas as suas vidas já foram usadas e você ainda está no primeiro nível. Só que nesse caso, não tem game over e recomeçar. É a vida real. Na Índia, mais de 200 milhões de pessoas vivem nessa condição. Isso é praticamente a população inteira do Brasil, gente. É como se todo mundo no Brasil estivesse vivendo com menos de $2,15 por dia. Difícil de imaginar, né? Mas para milhões de indianos, essa não é uma estatística distante. É o café da manhã, o almoço e o jantar. É acordar sem saber se vai ter o que comer, se vai conseguir água limpa para beber ou se vai ter um teto para dormir. Você já pensou em quantas coisas custam mais de $2,15? Um lanche no McDonald's, um ingresso de cinema, uma garrafa de água mineral no aeroporto, que convenhamos é um roubo. Agora, imagine que esse é o seu orçamento diário. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças, mas você só tem 3. Mas sério, pobreza extrema não é só sobre números, é sobre pessoas. É sobre crianças que não têm acesso à escola porque precisam trabalhar para ajudar em casa. É sobre famílias inteiras vivendo em barracos de lata, sem banheiro ou chuveiro. É sobre mães que caminham quilômetros para buscar água suja porque não há outra opção. É uma realidade que para muitos de nós parece distante, mas que para milhões de indianos é o dia a dia. E sabe o que é mais louco? Mesmo nessa situação, a resiliência, a esperança, a criatividade. As pessoas encontram maneiras de sobreviver, de se ajudar, de seguir em frente. É como aquela frase: quando a vida te dá limões, faz uma limonada. Só que nesse caso, os limões estão podres e você não tem açúcar. Mas ainda assim, eles tentam. Vamos começar nossa jornada em Dharavi, uma das maiores favelas do mundo, localizada no coração de Mumbai. Com mais de 1 milhão de habitantes, Dharavi é um labirinto de becos estreitos, casas improvisadas e fábricas clandestinas.
Aqui, a pobreza é visível em cada esquina, mas também há uma incrível resiliência. Muitos moradores trabalham em pequenas oficinas, reciclando plástico, costurando roupas ou fabricando cerâmica. É uma economia informal que movimenta milhões de dólares, mas que, infelizmente, não melhora a qualidade de vida da população. Um dos maiores desafios em Dharavi e em muitas outras partes da Índia é a falta de saneamento básico. Estima-se que mais de 600 milhões de indianos não têm acesso a banheiros adequados. Isso resulta em práticas como a defecação a céu aberto, que, além de ser desumana, contribui para a disseminação de doenças. O governo indiano lançou campanhas como o Swachh Bharat, Índia Limpa, para tentar resolver o problema, mas a mudança é lenta e enfrenta resistência cultural e econômica. Agora, vamos sair das cidades e mergulhar no campo, onde a pobreza extrema é ainda mais aguda. Aqui encontramos os Dalits, também conhecidos como intocáveis, a casta mais baixa do sistema de castas indiano. Apesar de a discriminação de casta ser tecnicamente ilegal, ela ainda persiste, especialmente nas áreas rurais. Os Dalits muitas vezes são forçados a realizar trabalhos degradantes, como limpar esgotos manualmente, e têm acesso limitado à educação e saúde. É uma realidade que choca, mas que é parte do cotidiano de milhões de pessoas. Mas nem tudo é desesperança. Muitas ONGs e iniciativas locais estão trabalhando para melhorar a vida das pessoas em situação de pobreza extrema. Organizações como a GOND e a Sulabh International estão lutando para fornecer saneamento básico, educação e oportunidades de emprego. E há histórias inspiradoras, como de Arunachalam Muruganathan, o homem do absorvente, que desenvolveu uma máquina de baixo custo para fabricar absorventes higiênicos, ajudando a combater o estigma em torno da menstruação e melhorando a vida de milhares de mulheres. A globalização trouxe progresso para a Índia, mas também exacerbou a desigualdade. Enquanto cidades como Bangalore e Hyderabad se tornaram polos de tecnologia, atraindo investimentos e criando empregos bem remunerados, as áreas rurais e as favelas urbanas ficaram para trás. A indústria da moda, por exemplo, explora trabalhadores em condições análogas à escravidão, pagando salários miseráveis e ignorando direitos básicos. É um paradoxo. A Índia está no topo do mundo em alguns aspectos, mas no fundo do poço em outros. A educação é frequentemente apontada como a chave para quebrar o ciclo da pobreza, mas na Índia, o acesso à educação de qualidade é um privilégio. Muitas crianças são forçadas a trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar suas famílias, e as escolas públicas, muitas vezes, carecem de infraestrutura e professores qualificados. Programas como o Midday Meal Shem, que oferece refeições gratuitas nas escolas, ajudaram a aumentar a frequência escolar, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Outro aspecto crítico é a saúde pública. A Índia tem um dos sistemas de saúde mais precários do mundo, com hospitais superlotados e falta de medicamentos básicos. Doenças como tuberculose e malária ainda são comuns, e a pandemia de Covid-19 expôs as fragilidades do sistema. Muitas pessoas morrem por falta de acesso a tratamentos simples, e a saúde mental é praticamente ignorada. É um cenário que exige mudanças urgentes, mas que enfrenta desafios políticos e financeiros. As mulheres são as mais afetadas pela pobreza extrema na Índia, e não é só porque elas ganham menos ou têm menos oportunidades. É porque, além de lidar com a falta de recursos, elas ainda enfrentam uma série de barreiras invisíveis, mas poderosas: discriminação de gênero, violência doméstica, falta de acesso à educação e saúde. É como se a vida já estivesse num modo difícil e alguém ainda tivesse apertado o botão impossível. Imagine você, mulher, acordando todos os dias, sabendo que além de lutar por comida e água, ainda vai ter que enfrentar o preconceito, a violência e a falta de oportunidades. É como se você estivesse numa maratona, mas todo mundo ao seu redor estivesse tentando te derrubar. E pior,
Muitas delas são forçadas a casar cedo, perpetuando um ciclo de pobreza que parece não ter fim. É como se a vida delas fosse um filme de terror, mas sem a parte em que o monstro é derrotado no final. Você já ouviu aquela história de que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Pois é, na Índia, elas literalmente têm que fazer isso: cuidar da casa, dos filhos, trabalhar e ainda lidar com a pressão social e familiar. É como ser uma super-heroína, mas sem o manto e com um salário mínimo quando tem. Mas calma, nem tudo é desespero. Como vimos com o exemplo de Muruganathan, o homem do absorvente, há mulheres que estão lutando para mudar essa realidade. Elas estão se unindo em cooperativas, criando pequenos negócios, lutando por seus direitos. É como se elas estivessem dizendo: chega, nós merecemos mais do que isso. E acredite, elas estão fazendo a diferença. Tem mulheres que estão transformando suas comunidades através de iniciativas simples, mas poderosas. Algumas estão ensinando outras mulheres a ler e escrever. Outras estão criando grupos de apoio para vítimas de violência doméstica. E outras ainda estão liderando movimentos para garantir acesso à saúde e educação. É como se elas estivessem construindo pontes em um abismo que parecia intransponível. E sabe o que é mais incrível? Mesmo com todas as dificuldades, elas não desistem. Elas continuam lutando, continuam sonhando, continuam acreditando que um futuro melhor é possível. É como aquela frase: a esperança é a última que morre. No caso dessas mulheres, a esperança está mais viva do que nunca. Então, quando você pensar na pobreza extrema na Índia, não se esqueça das mulheres. Elas são as mais afetadas, mas também são as mais resilientes. Elas são a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força para lutar e mudar. Mas então, qual é o futuro da Índia? É difícil dizer. O país tem um enorme potencial com uma população jovem e uma economia em crescimento. Mas para que esse potencial seja realizado, é preciso enfrentar a pobreza extrema de frente. Isso significa investir em educação, saúde, infraestrutura e oportunidades de emprego. Significa combater a corrupção e a desigualdade. E, acima de tudo, significa garantir que ninguém seja deixado para trás. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela Índia sem filtros. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para uma realidade que, embora distante, é parte do nosso mundo. A pobreza extrema é um problema complexo que exige soluções igualmente complexas. Mas como vimos, há esperança. Há pessoas lutando por mudanças e cada um de nós pode fazer a diferença, seja através da conscientização, do apoio a ONGs ou da pressão por políticas públicas mais justas. Então, o que você acha? Como podemos ajudar e mudar essa realidade? Você já pensou que enquanto você assistia a este vídeo, alguém na Índia provavelmente estava tentando resolver um problema com menos de $2,15? Pois é, a vida é assim. Uns reclamam do Wi-Fi lento, outros nem têm Wi-Fi. Mas, no fim das contas, todos nós podemos fazer algo para tornar o mundo um pouco mais justo. Então, que tal começar hoje? Compartilhe, comente, debata. A mudança começa com a conscientização e ela começa com você. E lembre-se, mesmo que pareça pequeno, cada gesto conta. Afinal, como dizem na Índia, uma andorinha só não faz verão, mas um bando delas pode mudar o céu. Até a próxima e não se esqueça: o mundo é grande, mas a nossa capacidade de transformá-lo é maior ainda. Te vejo no próximo vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.